o que eu falei para vocês foi do ponto de vista científico, tá? Claro, de um cientista aberto à transcendência, inclusive na linha da logoterapia há essa grande abertura à autotranscendência como uma essência da nossa existência humana, tá? Mas tudo do ponto de vista científico. Agora eu vou falar do ponto de vista religioso, porque nós estamos na pastoral da educação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então vamos lá. Vocês já viram esse esquema, tá certo? Até pegando o gancho do que Frankl falou, eu posso acrescentar aqui, ó, que o sentido da vida, para quem crê, é a divina vontade. Tá? Então, nós estamos completando esse esquema para que nós precisamos sair daqui, inclusive eu, mais motivada, encorajada e com subsídios para transformar a pandemia de acordo com a atitude. Nós vimos já que o sentido da vida é um forte fator protetor que possibilita esse caminho do fortalecimento. E vimos também que, para aqueles que creem, que a gente termina com essa oração tão bela, a vontade de Deus, a divina vontade, é o sentido da minha vida. Tem até uma música que a gente canta, né? Que fala isso, que o sentido da vida é Deus. Então, vamos lá. Então, tudo isso que nós falamos aqui, eu falei sobre o olhar científico. Nós vamos fazer sobre o olhar de fé, tá? Pelos escritos da Luísa Picarreta. Então, nós vamos focar agora no sentido da vida como vontade de Deus, como realização da vontade de Deus, tá? E vamos tentar entender um pouco, acho que nunca eu vou entender completamente, mas a gente pode tentar adentrar nessa vontade de Deus maravilhosa. O que Jesus fala significa possuí-la, mas sim submeter-se às suas ordens. De outro modo, o viver na vontade de Deus é posse. Jesus começa a ensinar para Luísa a diferença entre fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, baseado no Pai Nosso, que a gente reza no Pai Nosso e eu nem entendia direito. Por isso, no Pai Nosso está a petição, nas palavras: faça-se sua vontade, que todos façam a vontade suprema. E, como no céu, assim na terra, que o homem retorne naquela vontade de onde saiu, para readquirir sua felicidade, os bens perdidos e a posse de seu reino. Então, o que a gente reza no Pai Nosso? Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, como ela é feita no céu, como era realizada no paraíso, antes do pecado de Adão. Então, é essa a vontade de Deus que ele quer que seja restabelecida na terra como no céu. Então, a divina vontade, diante da divina vontade, da força criadora, a divina vontade é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há uma unidade. Eu posso viver na divina vontade, fazer a divina vontade ou negar a divina vontade. Tá? Se eu fizer analogia com o girassol, eu posso negar o sol, eu posso olhar para o sol, ou eu posso, se fosse possível, o girassol criar pés e entrar dentro do sol. Se deixar envolver pelo sol, não só olhar para o sol. Então, vamos lá. Outro exemplo, isso daqui é um grande estudioso, Thomas
Thomas Forst, parece. Está nesse link aqui, a palestra que ele fez. Ele fez engrenagem, a força motriz, a força motora de tudo. E nada se move sem que a divina vontade ou queira ou permita. Nada acontece sem que a vontade de Deus ou queira ou permita, tá? Bom, o sol, as plantas, os animais, tudo, eles ligados na divina vontade, tá? A vontade humana também está ligada na divina vontade. Só que e a vontade humana nesse movimento realiza ações. Porém, pelo livre-arbítrio, as nossas ações podem ser boas ou más. E Deus permite, tá? Então, quando nós estamos... não existiam ações humanas se tivesse a divina vontade como esse motor principal, tá? Claro que Deus não lhe agrada as más ações, mas ele permite pelo livre-arbítrio, tá? O que é que a gente reza no Pai Nosso e que é o grande dom que Deus quer dar para a humanidade? A vontade humana entrar na divina vontade. É como se o girassol entrasse no sol. Então, se a vontade humana está dentro é um paraíso. Porque da vontade de Deus não pode sair ações ruins, ações que prejudiquem. É isso que a gente reza no Pai Nosso. Uma outra figura que é feita é assim. O grande rio seria a divina vontade. O pequeno rio, a vontade humana. Quando a água de um rio deságua, de um pequeno rio, deságua no rio grande, as águas se misturam. Aqui dá para a gente ver que no início ainda tem uma cor diferente. Depois fica a mesma cor, as mesmas propriedades. Tá? Então, quando a gente entra na divina vontade, a graça de Deus, a humanização daquilo que é humano. Nós não tornamos deuses, não é isso. Mas há uma comunhão tão grande com Deus que as nossas ações refletem. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Refletem as ações do próprio Deus, tá? Às vezes a gente dá muita volta, gente, isso é verdade, tá? Até desaguar no Rio Grande. Mas é isso que Deus espera, que nós entremos para viver a divina vontade. Então, eu acho que tem um outro aqui. Tá. Então, eu tenho um texto, Carlos, lembra que eu vou passar para você passar para quem está nos assistindo. É um texto que Jesus falou para a Luísa Picarreta, ela escreveu, tá? A diferença entre viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É muito bonito. Viver a vontade de Deus é reinar. Fazer é ser submetido. Nossa, Deus aqui é maiúsculo, olha aqui. Ó. Ver a vontade de Deus é possuir o reino. Fazer é receber ordens e executar. No viver, a divina vontade é igual à minha vontade, porque a minha vontade entra na divina vontade. No fazer a vontade de Deus, a divina vontade é uma e a minha vontade é outra. Então, muitas vezes, há a luta da minha vontade com a vontade de Deus. É o que mais acontece com a gente. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas fica lutando.
A vontade humana grita muito alto. Quando eu vivo a vontade de Deus, há uma única vontade, que é a de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, tem as duas vontades, a vontade divina e a minha vontade. Vivendo, não há contraste, para que Deus viva em mim. Eu passo a viver numa ordem divina, como filho de Deus. O fazer a vontade de Deus, há realmente essas duas vontades, a vontade de Deus e a minha. Então, há o peso da minha própria vontade, da minha natureza. Gente, meu filho está chegando aqui. Um beijo. Deus te abençoe. Deixa eu perguntar só, a chave do seu carro está aí, que eu vou pegar o controle dele. Espera um pouquinho, que agora é um momento importante. Obrigado. Tchau. Deus te abençoe. Bom, que alegria. Filho é bom demais, né? Ele não mora aqui em Ribeirão. Há esse peso da própria vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, é essa briga da minha natureza, das minhas paixões, da minha inclinação com aquilo que se aponta como sentido para a minha vida, entendeu? Essa briga. Faço, não faço sentido, realizo ou não. Não é tudo paz, porque há uma guerra entre a vontade de Deus e a vontade humana. Porque nem sempre é a mesma vontade. Eu não me esvazio do que é humano. A minha vontade ainda continua gritando muito. E eu vivo segundo uma ordem humana, mesmo que seja uma ordem humana saudável. E eu vivo como servo, não como filho. Quando eu vivo a vontade de Deus, o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Quando eu faço a vontade de Deus, são os serviços mais trabalhosos e humildes que vêm para o servo. O servo, após o expediente, vai para casa. Ele não mora na casa, porque ele não é filho. Ele tem respeito para com o patrão. Ele anda a pé. Ele recebe um salário de servo. Se ele parar de servir, ele não recebe mais. Por outro lado, quando eu vivo na vontade de Deus, o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Eu permaneço com o Pai, mesmo depois do expediente. Há não só o respeito, mas há um carinho quando é de carruagem. Eu não recebo um salário, eu recebo herança de vida eterna. E eu tenho direito de filho, mesmo quando eu estou descansando. Num outro texto, ela fala que quem vive na vontade de Deus tem uma segurança divina. Muitas vezes nós nos sentimos tão inseguros, é porque a nossa segurança está nas coisas humanas, não está em Deus. Deus é imutável. Quando eu vivo na vontade divina, eu admiro a vocês. Os sentidos humanos são divinizados. Quando eu faço só a vontade de Deus, eu continuo com os meus sentidos humanos. Viver na vontade de Deus, eu sou rei. Quando eu faço a vontade de Deus, eu sou súdito. A Lígia Toscana, ela tem um grupo de estudo sobre a divina vontade. Ela escreveu assim, ó, temos medo de Deus, a tal ponto que pensamos que a vontade de Deus sempre será a mais dura, a mais difícil de cumprir, ou a que me faz sofrer mais. Esse diz que carregamos até hoje. Nós temos que resgatar. A vontade de Deus é o melhor para você, é o melhor para mim, porque Ele nos conhece muito mais. Ele nos ama muito mais do que nós mesmos. Deus me ama muito mais do que eu me amo a mim. Né? Então, quando eu entro na vontade de Deus, para mim é uma atitude de inteligência, tá? Eu sei que o que Ele vai escolher para mim é o melhor. Porque às vezes eu escolho uma coisa e até brigo para conseguir aquela coisa. Quando eu consigo falar, não era bem isso que eu pensei. Entendeu? E quando eu deixo Deus escolher por mim, de fato, eu tenho essa confiança que Ele vai saber escolher.
E sempre vai dar certo. Sempre. Sempre. A Luísa Picarreta, tá? Jesus falando para ela, tá? Como desejo vê-lo lindo, restaurado, assim como eu o criei. Deus nos criou para o paraíso, não é nada menos do que isso. Ele te criou para o paraíso. E só minha vontade pode operar esse grande prodígio. Por isso, toma para você essas palavras. Quero soprar sobre ti, para que receba este grande bem, que a minha vontade reine em ti e te devolva todos os bens e direitos que dei ao homem em sua criação. Por isso estou trabalhando em tua alma. E tu segue o trabalho de teu Jesus, que quer pôr em corrente os dons, as graças suspensas que há em minha vontade. Jesus fala para Luísa que quando Deus criou o homem, ele deu todos esses dons, porque o homem vivia na vontade de Deus. Então, ele participava de todos os bens da criação, ele dominava todas as coisas, ele não tinha medo. Quando o homem diz não à vontade de Deus e começa a agir de acordo com a própria vontade, contra a vontade de Deus, ele como que quebra, que se fecha a receber esses bens e direitos que Deus deu ao homem na criação inicial, tá? Então, Deus quer nos dar de volta essas graças suspensas. Essa é a nossa resposta. Adentrar o reino de Deus, viver no reino de Deus, para que essas graças atuem não só em mim, mas atuem no mundo inteiro. Porque cada pessoa que, Senhor, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, vai fazer, façais o que eu fiz, né? Jesus falou isso. Façam aquilo que eu fiz. Vai fazer as coisas que Jesus fez quando estava na Terra. E o mundo está precisando disso. Olha só, eu falei que quando a gente entra e vive na vontade de Deus, a criatura adquire sentidos divinos. Vamos ver o que é isso, ó. Então, quando eu vivo na vontade de Deus, adquire uma visão longa. Sua luz é tão penetrante e clara que ela poderá até mesmo fixar-se em Deus, em quem ela vê os mistérios divinos. Ela pode tocar nossa santidade da Trindade e beleza. Com este olho de luz, ela pode encontrar seu Criador em todos os lugares. Não há nada em que ela não consiga encontrá-lo. Quando vocês comentaram sobre a gratidão de ver Deus em todas as coisas, isso é uma visão longa. Isso já é sinal do olhar de Deus em você, em nós, tá? Com este olho de luz, ela pode encontrar o seu Criador em todos os lugares. Não há nada que ela não consiga encontrá-lo. Com sua majestade e seu amor, ele, Deus, envolve a criatura e a faz sentir o quanto ele a ama. Ao sentir o amor dela, da criatura, ele a ama e, quão indescritíveis as alegrias de ambas as partes. Sentir-se amada e amá-lo em tudo. Visão longa. Quando nós vivemos no querer divino. Ele adquire a audição divina e logo ouve o que nós queremos, nós, a Santíssima Trindade. A pessoa está sempre empenhada em nos ouvir e não há necessidade de repetir continuamente o que queremos. Um pequeno sinal é suficiente e tudo será feito. Gente, como é que nós somos surdos, hein? Deus tem que falar para a gente escutar um pouquinho. Adquire o olfato divino, só sente o odor e distingue se aquilo que está ao nosso redor é bom, santo e nos percebe. Adquire o paladar divino, até o ponto que se sacia de amor e de tudo que é céu. E, finalmente, adquire o tato divino, de maneira que tudo que é puro e santo, e não há medo de que mesmo o menor sopro possa ofuscá-la. Toda bela, amável e encantadora é a criatura que vive em meu Fiat. Quem vive
Mas tem aquele que não vive, que faz a vontade de Deus, que está resignado. Fala assim, Deus quis assim, meu Deus, isso... Deus não fica contente com isso, não. Então, quem está apenas resignado não vive em contato contínuo conosco, a Santíssima Trindade. É Jesus falando para Luísa Picarreta. E para nós agora. Pode-se dizer que ela nada sabe sobre nosso ser supremo. Sua visão é tão fraca e enferma que até mesmo olhar é doloroso para ela. Ela sofre uma miopia de último grau e mal consegue ver mesmo as coisas mais necessárias. Ela mal consegue ouvir. A gente mal consegue ouvir quando a gente só faz a vontade de Deus e não vive na vontade de Deus. E quando é necessário para fazê-la ouvir, se é que ela nos ouve, né? Seu olfato, paladar e tato sentem o que é humano, alimenta-se de coisas da terra, sente o toque das paixões e a doçura dos prazeres mundanos. Ela sequer faz minha vontade todos os dias, mas apenas em circunstâncias e encontros dolorosos, quando minha vontade lhe oferece uma dor. Pobre criatura sem minha vontade contínua, como crescem fracas, tão nervosas e doentes, que chegam a dar pena. Como me compadeço delas. E, gente, nós temos um Deus que ensinou a rezar o Pai Nosso, que profetizou, que seja feita aqui na terra como no céu a vontade de Deus. É isso que Ele quer nos dar. Agora, quem não está nem sequer resignado, está cego, surdo, sem olfato, perde o gosto de todo bem. Perde o gosto de tudo. É um pobre paralisado que não pode ajudar a si mesmo, muito menos aos outros. Ele mesmo se aprisiona a uma rede de infelicidade e pecados, da qual não é capaz de sair. Então, a gente pode fazer um resumo. Viver sobre os sentidos, tá? Viver na vontade de Deus, fazer na vontade de Deus, resignar ou negar a vontade de Deus. Viver, visão longa, audição divina, olfato divino, paladar divino, tato divino. Fazer, visão fraca, audição débil, olfato, paladar e tato humano. Agora, negar a vontade de Deus, igual o girassol. Sol, você está muito bonito, mas eu vou para lá. Aí a gente nós ficamos cegos, surdos, mudos, sem olfato, sem gosto, e não sentimos nada. Não conseguimos ter gratidão, não conseguimos nem perceber a beleza da natureza, as coisas que Deus nos favorece. E Jesus continua para Luísa. Então, a minha vontade é medicina, é saúde, é conservação, é alimento, é vida, é plenitude, da mais alta santidade, do jeito que a criatura deseja. Ela se oferece. Se a quer como remédio, ela se oferece para tirar a febre das paixões, das fraquezas, impaciências, as vertigens da soberba, o mal-estar dos apegos, e assim como remédio para todos os males. Se quer saúde, ela se oferece para conservá-la sadia, para libertá-la de todo mal espiritual. Se a quer como alimento, nós temos Jesus na Eucaristia. Ela se dá como alimento para lhe fazer desenvolver as forças e fazê-la crescer mais na santidade. Se quer como vida e como plenitude de santidade, então a minha vontade festeja, porque vê o homem regressar ao colo de sua origem, de onde veio, e oferece-se para lhe dar a semelhança com o seu Criador, finalidade última da sua criação. Minha vontade jamais deixa o homem. A vontade de Deus, a divina vontade, jamais nos deixa. É só nós queremos acessá-la. Essa liberdade é nossa, Deus respeita até o último instante. Se eu quero negar, se eu quero só me resignar à vontade de Deus, ou se eu quero viver na vontade de Deus. E aí, finalizando, o que Jesus também falou para Luísa. E além disso, escutem bem, meus queridos e queridas, esse é um presente que quero dar nesses tempos tão tristes, para que eles não façam apenas a minha vontade, mas a possuam. Acaso não sou eu livre para dar o que quiser, quando e a quem quiser?
Um mestre não é livre para dizer ao seu servo: vive em minha casa, come, toma, comanda como outro eu? E para que ninguém possa impedi-lo de possuir seus bens, ele legitima esse servo como seu próprio filho e lhe dá o direito de possuir. Se um homem rico pode fazer isso, muito mais eu posso fazer. Esse viver em minha vontade é o maior presente que quero dar às criaturas. Minha bondade quer mostrar cada vez mais amor pelas criaturas. E desde que lhe dei tudo e não tenho mais nada a dar para me fazer amado, quero dar-lhes o presente da minha vontade, para que, ao possuí-la, possam amar o grande bem que possuem. Jesus Aloísa Picarreta, em setembro de 1924. Então, meus queridos, qual é a nossa resposta? É aceitar esse presente que Deus quer nos dar, que nós rezamos no Pai Nosso. E entrar, viver na divina vontade. Como se faz isso? Bom, aí é um outro estudo, mas escuta a sua consciência. Escuta a sua consciência. Porque eu tenho que decidir para onde eu desejo orientar minha vida. Viver a divina vontade, fazer a divina vontade ou negar a divina vontade. Qual é a minha resposta de fé? Ser resignado? Negar? Quantas vezes a gente pensa, sendo católico, nós negamos a vontade de Deus e brigamos para fazer a minha vontade. Não teria briga em paróquia, não teria briga em pastorais. Tá. Não é dividida. Então, é esse presente que Deus quer nos dar, e essa deve ser a nossa resposta, o nosso fiat. Igual a Luísa fala, né? O nosso fiat. Agora Deus precisa e espera o nosso fiat para que ele possa restaurar a vontade de Deus, o reino da divina vontade entre nós. Eu vou finalizar com uma frase de Frankl. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer. E coloque, escute o que a sua consciência diz que você deve fazer. E coloque em prática da melhor forma possível. Porque na consciência está a voz de Deus. Na consciência eu escuto a divina vontade. Então leia essa frase, cada um colocando o seu nome. Escute para você. Quero que você escute o que a sua consciência diz que você deve fazer. E coloque em prática da melhor maneira possível. Deus está ao nosso lado e Ele espera isso de nós. Doutora Marina, muito obrigado. Acho que são essas palavras, gratidão, né? Tamanha sabedoria, tamanha espiritualidade, todos os comentários que se seguiram aqui ao longo da apresentação final foi de gratidão, que Deus possa continuar inspirando a senhora, iluminando, que o Divino Espírito Santo seja sempre essa luz, né, que a te guiar nesse trabalho tão belo, né, tão lindo. Parabéns e muito obrigado por fazer parte desse momento conosco. Né? Então, agradeço em nome da equipe da Pastoral da Educação da Arquidiocese, já estamos caminhando para o fim. Né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, ou a senhora também, mais algum complemento, mas poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas, tamanha gostosura e saborear tudo isso foi realmente fantástico. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Bom, continuando um pouquinho, né? Deixa eu colocar também Padre Juliano. Padre Juliano, muito obrigado pela estada conosco. Faço um convite a todos, né? Eu deixei aí no chat um link para que vocês mantenham contato com a Pastoral da Educação, para que nós possamos aí continuar os trabalhos ao longo
do ano que se inicia, né? Lembrando que o ano que vem nós teremos a oportunidade, como dissemos no começo, de trabalhar a educação na campanha da fraternidade. Vai ser um ano singular para nós, educadores, dentro dessa perspectiva da fé, né, encontrar as respostas dadas pelo nosso Mestre Jesus. Né? Então, fica o convite a todos vocês, a todos que nos ouviram, né? Esse vídeo, volto a dizer, vai continuar disponível no site da Arquidiocese. Deixei também no chat o e-mail de contato da Pastoral da Educação. Muitos que estão aí me conhecem também, o Padre Juliano tem os nossos contatos. Né? Fica aí o convite, ou em outras palavras, como o Padre Juliano costuma nos dizer, a convocação, né, para fazermos parte desse projeto, né, que é a Pastoral da Educação, de levar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a palavra de Deus, as nossas ações, para que, de fato, né, nós saibamos ensinar com sabedoria, tenhamos amor e possamos modificar no sentido positivo, né, levar a palavra de Deus aos nossos jovens, às nossas crianças, né, que nós possamos aí continuar esse caminho, e eu convido a todos e a todas aqui presentes a abraçar essa causa por nós, conosco, na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Caminhando para o final também, eu gostaria de fazer essa oração com todos vocês. É uma oração que a Pastoral da Educação já vem utilizando há um tempo, né? Então, toma a liberdade de fazê-la e faça todos aí também junto conosco, né? Pai de todos nós, fonte de vida e sabedoria pelo Divino Espírito Santo, acendei em nós o fogo do vosso amor, para que possamos crescer em ciência e sabedoria. Livrai-nos da influência de uma cultura superficial, violenta, sem ética, sem sentido. Ajudai-nos a organizar nesta pastoral da educação um grande multirão a serviço da vida e da esperança, conscientes de que a educação é urgência nacional e que sem ela a sociedade não pode mudar. Pedimos a Deus um mundo sem ódio, sem exclusões, sem drogas, um mundo pleno de vida, amor, solidariedade e paz. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos protagonistas da civilização do amor neste milênio, plenos de solidariedade e sadia convivência. Olhar por nós, Cristo Educador, para que possamos, no mundo escolar, sermos porta-vozes de seu Evangelho. Amém. Padre Juliano. Para concluirmos essa prece, né, que fazemos a Deus nesta tarde, em agradecimento a este momento, em agradecimento à doutora Marina, que tanto nos ajudou com as suas palavras, com os seus ensinamentos, ao Carlos, que organizou tudo para que estivéssemos aqui hoje. Né, eu sei que nós temos um grande anseio para trabalharmos no próximo ano, para entrarmos com todo o nosso time da pastoral para oferecermos o Evangelho de Deus, oferecermos a experiência do amor para as pessoas, os educadores e também para os educandos. E com isso, eu peço que nós rezemos juntos esta oração, né, que é o Pai Nosso, e que nós tanto vimos aqui uma bela explicação para rezarmos ela com o coração preenchido, né, de sentido e de fé, a fim de que no próximo ano nós possamos ter tudo o que é necessário para vivermos o nosso trabalho da pastoral da educação. Então, muito obrigado, doutora Marina, muito obrigado, Carlos, muito obrigado à equipe da pastoral da educação, muito obrigado a todos que participaram desta tarde. Concluamos, então, esse momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que é a estrela da evangelização, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus que é rico em misericórdia. Pai, Filho
e Espírito Santo.